Então, pessoal, todos bem? Mais uma decisão Superior Tribunal de Justiça, informativo 825. Dessa vez vamos tratar de honorários advocatícios. Presta atenção, porque honorários advocatícios são sempre temas importantes nas provas, porque são temas secundários, ou seja, os honorários representam tema secundário em prova da advocacia pública. Dificilmente você tem uma questão sobre honorários advocatícios, mas sempre você tem uma questão dentro de outra questão sobre honorários advocatícios. Preste atenção quando eu te digo quando um assunto é importante para as provas da advocacia pública, porque eu tenho mais de 15 anos de experiência na análise dessas provas. Honorários advocatícios é um tema importante. Sobre honorários advocatícios, nós vamos analisar o que decidiu o STJ nesse recurso especial 1.913.811, São Paulo, informativo 825, e aí a gente tem que entender o que o STJ decidiu no tema 1153. Vamos analisar o seguinte enunciado que pode muito bem estar na tua próxima prova da advocacia pública, diz assim: Ebégico é advogado e credor de Ebegildo no valor de R$ 50.000 a título de honorários contratuais, honorários advocatícios contratuais. Na execução desses honorários, não foram encontrados bens de Ebegildo. Contudo, verificou-se que Ebegildo tem saldo em sua conta de FGTS no valor de R$ 80.000. É possível a penhora parcial do saldo, parcial porque, na verdade, o crédito de Ebégico é de 50 mil e o valor do FGTS depositado de Ebegildo é de 80. É possível a penhora parcial do saldo do FGTS de Ebegildo na execução dos honorários advocatícios de Ebégico? Essa é uma pergunta muito pronta para cair nas tuas próximas provas da advocacia pública. Recomendo, a título de dica neurocientífica, que você tente responder essa pergunta sem nenhuma consulta, seja a material, seja a outra pessoa. Ainda que você não acerte a resposta, acompanhar comigo logo em seguida aqui a resposta vai fazer com que sua codificação sobre essa resposta seja muito mais forte do que simplesmente se você não tentar responder e, nesse caso, acompanhar comigo o vídeo pelo que se segue. Então, tente responder, tenha o esforço mental de responder, e você vai ver que isso vai transformar a forma como você estuda os conteúdos e melhor a forma como você absorve os conteúdos para a sua memória de longo prazo. Muito bem, presta atenção porque antes da gente efetivamente partir para a resposta daquilo que foi perguntado no enunciado, é importante perceber qual é o ponto principal da pergunta. A pergunta é basicamente se é possível penhorar saldo de FGTS para pagar honorários advocatícios. O problema é que existe uma pegadinha nessa pergunta. E aí é a questão de você saber ou não saber o assunto. Eu espero que você, nesse caso, entenda o que eu estou explicando para não errar na prova. Quando chegar na prova, que você saiba definitivamente desse assunto. Presta atenção. Existe uma pegadinha na resposta dessa pergunta que é o seguinte: para que você responda se é possível penhorar FGTS para pagar honorários de advogado, você vai ter que passar pelo desenvolvimento jurisprudencial da possibilidade ou não de se penhorar verba alimentar para pagar honorários de advogado. Ainda que FGTS não tenha natureza jurídica de verba alimentar, você tem que passar por esse entendimento. Por que que existe essa pegadinha? Porque esse entendimento está plasmado no tema 1153 do STJ. Então, muita atenção. Isso acontece muito em provas de concurso. O examinador te apresenta uma pergunta, mas ele quer que você desenvolva na resposta alguma jurisprudência, algum entendimento do STJ, do Supremo Tribunal Federal, que fundamente também o questionamento e a resposta daquilo que o examinador está efetivamente perguntando. Muito bem. Então, nós temos uma pegadinha e isso é muito comum. Agora, só se livra desse problema aqui quem efetivamente entende os conteúdos. Espero que você faça isso aqui para não ter problemas na prova. Muito bem, vamos começar então a responder o problema apresentado no enunciado a partir da natureza jurídica dos honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, nos termos do Código de Processo Civil, possuem natureza alimentar.
Artigo 85, parágrafo 14 do CPC diz assim: os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. O FGTS, que é justamente o imbróglio que a gente tem que resolver, é possível penhorar FGTS para pagar um honorário de advogado? O FGTS não tem natureza alimentar, ele tem natureza indenizatória. Então, a princípio, você poderia ser levado à seguinte conclusão: ora, eu posso penhorar a verba indenizatória para pagar a verba alimentar? A princípio, sim. E se você partir desse raciocínio, a sua resposta é pela possibilidade, mas as coisas não são tão simples assim. Para tratar sobre aquela pergunta pegadinha dentro da resposta, vamos ter que analisar o que diz o artigo 833 do CPC, inciso 4º, sobre a possibilidade da penhorabilidade de verbas alimentares. O CPC diz: são impenhoráveis, inciso 4º, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Então, a regra principal é que as verbas que possuem natureza alimentar sejam impenhoráveis. Essa é a regra. O parágrafo 2º nos diz: o disposto nos incisos 4 e 10, o inciso 4 é o que nos interessa, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia independentemente de sua origem. Então, nesse caso, o que é que o parágrafo 2º está dizendo? O parágrafo 2º está excepcionando a regra da impenhorabilidade das verbas alimentares para pagamento de prestação alimentícia. Então, partindo desse ponto, é possível dizer que nós podemos penhorar verba alimentar para pagamento de honorários advocatícios? Ora, se eu posso penhorar verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, eu posso penhorar verba alimentar para pagamento de honorário de advogado, que também é verba alimentar? O STJ diz que não. Por quê? E aqui presta bastante atenção. A jurisprudência do STJ distingue o que é verba alimentar e o que é prestação alimentícia. Não são a mesma coisa em termos jurisprudenciais, então presta muita atenção a essa passagem. O STJ diz assim: não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos, familiares, indenizatórios ou voluntários, por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no artigo 833, inciso 4º e 10 do CPC e do bem de família, assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos e tantas outras categorias. Então, com essa passagem, o STJ distingue verba de natureza alimentar de prestação alimentícia e diz categoricamente que a exceção da impenhorabilidade da verba alimentar diz respeito somente ao pagamento de prestação alimentícia, dada a vulnerabilidade do credor de prestação alimentícia, e não existe essa mesma vulnerabilidade para o credor de débitos de natureza alimentar. O STJ faz essa distinção e é importante que você tenha isso em mente. Então, o STJ, no tema 1153, e essa é a pegadinha que está dentro da pergunta do enunciado, diz assim: a verba honorária sucumbencial, aqui são os honorários de advogado, a despeito da sua natureza alimentar, e nós vimos que ela tem essa natureza jurídica pelo próprio CPC 2015, não se enquadra na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, penhora para pagamento de prestação alimentícia, porque, nesse caso, a verba honorária sucumbencial, nessa situação, não é pagamento de prestação alimentícia, é pagamento de verba alimentar. E aí você precisa prestar bastante atenção no sentido da diferença nos termos da jurisprudência do STJ, chamo de novo a sua atenção, para o que é verba de natureza alimentar e o que é prestação alimentícia,
são situações distintas. Na prestação alimentícia existe vulnerabilidade do seu credor, na verba de natureza alimentar, não. Então, as proteções legais são para as prestações alimentares e não para as verbas alimentares. Depois de toda essa análise, nós partimos para a resposta do questionamento sobre se é possível ou não penhorar FGTS para pagamento de honorários de advogado. Volto a dizer que, se você se lembra na questão que a natureza jurídica do FGTS é de indenização e não de prestação ou verba alimentar, você pode chegar à conclusão de que, tendo o FGTS natureza de indenização e tendo a verba honorária natureza de prestação alimentícia, então, a princípio, você pode penhorar FGTS para pagamento de honorários de advogado. Contudo, a impenhorabilidade do FGTS não decorre do 833, inciso 4 do CPC. Essa impenhorabilidade está no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.036 de 90, que diz o seguinte: as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Essa disposição legal visa a garantir sua função essencial, ou seja, a função essencial do FGTS, no que diz respeito à proteção ao trabalhador em momentos críticos, assegurando sua dignidade e segurança financeira. Então, a impenhorabilidade do FGTS, embora não esteja exatamente por não se tratar de verba de natureza alimentar no artigo 833, inciso 4 do CPC, está no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.036. Então, é uma verba que, embora indenizatória, possui proteção de impenhorabilidade. Essa proteção de impenhorabilidade do FGTS poderia, nesse caso, ser afastada pelo parágrafo 2º do artigo 833 do CPC? A resposta é que não. Por quê? Se os honorários de advogado, nos termos do tema 1153 do STJ, não representam exceção para penhora de verba alimentar no que diz respeito ao seu pagamento, eles também não são exceção para penhora de FGTS no que diz respeito ao seu pagamento. Então, eu fiz essa tabela para te ajudar na prova, que diz assim, ó: em termos de penhora de FGTS, para pagar a verba de natureza alimentar, o STJ diz que não é possível a penhora de FGTS, mesmo tendo o FGTS natureza indenizatória, em razão da impenhorabilidade prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.036/90. Ok, muito bem, entendido. Agora, o FGTS, ele pode ser penhorado para pagamento de prestação alimentícia. Então, para pagamento de prestação alimentícia, eu vou utilizar, por analogia, o parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, que permite a penhora de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia. Ora, se a lei permite a penhora de verba alimentar em caráter excepcional para o pagamento de prestação alimentícia, eu, por analogia, aplico o mesmo dispositivo para permitir a penhora de FGTS, que, embora nesse caso seja impenhorável nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.036, nessa situação possui natureza jurídica de indenização e, portanto, pode ser penhorado para pagamento de prestação alimentícia. Então, na tabela nós temos que, para pagar a verba alimentar, não é possível a penhora de FGTS, mas é possível a penhora de FGTS por meio da aplicação da exceção do parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, aplicada de forma analógica, visto que o FGTS tem natureza indenizatória, mas possui cláusula de impenhorabilidade na Lei 8.036. Cláusula de impenhorabilidade de natureza indenizatória, mas eu posso utilizar de forma analógica o parágrafo 2º do artigo 833 para a sua penhora, ou seja, para afastar, no caso de pagamento de prestação alimentícia, a impenhorabilidade desse dispositivo da Lei 8.036. O STJ, no destaque do julgado que estamos estudando, o recurso especial 1.913.811, disse assim: não é permitido o bloqueio do saldo do FGTS para pagamento de créditos relacionados a honorários, sejam contratuais ou sucumbenciais. Então, o STJ está te informando aqui não ser possível a penhora do FGTS para pagamento de honorários. O destaque acaba sendo simples, como é comum, mas não diz tudo o que disse o inteiro teor da decisão do STJ sobre o tema. Então, muito bem, temos, portanto, aqui que não é possível a penhora de FGTS para pagamento de crédito de honorário de advogado. Portanto, a resposta aqui é que não há essa possibilidade. Tema muito importante para as tuas próximas provas. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.